Apoio Cultural Eclesial Festa. Catedral Santo Antônio, Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira. TV Evangelizar, programa Bispos do Brasil, conversa hoje com Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora. Cidadão, cidade grande aqui, né, Dom Gil? É uma cidade de 600 mil habitantes, né? Capital aqui dessa região de Minas, da Zona da Mata. Muitas outras cidades gravitam ao redor de Juiz de Fora. Obrigado pela sua gentileza em nos atender. É uma alegria muito grande nós, TV Evangelizar, todo o Brasil, conhecer as dioceses e os nossos pastores. Essa é a nossa proposta. O senhor é natural de Minas? Eu sou natural de Itapecerica, oeste de Minas, diocese de Divinópolis. Não é longe de Belo Horizonte, Itapecerica. Nasci lá em 1950, do ano santo de 1950, né? E vivi a minha infância lá, depois fui para o seminário. Família católica? Família muito católica. Na minha família tem 16 padres, contando assim de 100 anos para cá, 100 e poucos anos para cá, né? Não houve nenhuma geração sem um padre. 16 padres? 16 padres. Quantos bispos? 3 bispos. Quais são os outros? Já são falecidos. O Dom Sebastião Roque Rabelo Mendes, que era bispo de Leopoldina, depois foi bispo auxiliar de Belo Horizonte. Dom Arnaldo Ribeiro, que foi arcebispo de Ribeirão Preto. O Dom Antônio Carlos Mesquita, que foi bispo de São João del Rei. Dom Gil, e a vocação do senhor, né? Antes do seminário, o senhor participava da igreja, em qual pastoral, qual movimento? Eu acho que eu já nasci dentro da igreja, sabe? Porque meus pais, meus avós moravam ao lado da igreja. Então, tudo que tinha na igreja, a gente estava presente. Minhas tias é que arrumavam a igreja, cuidavam das toalhas. A minha avó foi sempre ali, líder em algum movimento de igreja. Minha mãe, catequista, né? Então, eu fui criado ali praticamente dentro da igreja. Depois fui coroinha, já com 7 anos, depois fiz primeira comunhão. De coroinha, eu fui para o seminário. Alguém pergunta, quando é que você descobriu a vocação? Eu não sei. Eu acho que eu já nasci com ela, porque logo quando eu era coroinha me perguntavam, o que é que você vai ser? Eu falei, padre. Quando eu fui para o seminário eu tinha 11 anos de idade. No seminário havia 80 seminaristas. Com o concílio e as modificações da igreja, não por culpa do concílio, os seminaristas foram saindo mesmo, porque se esperava que ia mudar o sistema de seminário. Então saíram 79, eu fiquei sozinho. Fui levado para a casa do bispo para fazer o curso de filosofia e letras, fiz ali em Divinópolis, né? Mas aí depois eu fui para Belo Horizonte, para PUC, fazer teologia, e lá me ordenei como padre em 1976. E logo após a ordenação, o senhor já começou a trabalhar com o seminário também? Com o seminário propriamente não. Eu me ordenei e o bispo anunciou naquele dia da ordenação que eu seria responsável pelas vocações na diocese. Então comecei com um trabalho de pastoral vocacional. Animação vocacional. Animação vocacional, fiz um trabalho intercongregacional, todas as congregações da diocese presentes num conselho e também a vocação diocesana. Mas 4 anos depois precisou de um reitor de seminário e o bispo me pediu para assumir essa tarefa. Eu fui reitor de seminário maior de Divinópolis, em Belo Horizonte, né? Fui para Roma, depois de padre, eu fui para Roma estudar, mas aí foi para ser professor. Eu já dava aulas, mas eu quis especializar-me em História da Igreja. E fui para Roma e fiz o curso lá em 3 anos, né? Mestrado. De História da Igreja, mestrado. Voltei para fazer a tese, para levar para o doutorado. Nesse meio tempo eu fui eleito bispo. Não tive como estudar mais, né, assim, pesquisar mais. Dom Gil, o senhor concluiu então o mestrado em Roma, o doutorado não foi possível. Qual que foi o objeto da pesquisa do mestrado? A pesquisa do mestrado ela foi intensa, quase que serviria para fazer a tese do doutorado.
mas eu não fui a Roma fazer porque eu fui eleito bispo. Mas, então, eu quis fazer um estudo, uma pesquisa sobre a reforma do clero em Minas no século XIX, empreendida por Dom Antônio Ferreira Viçoso, que é um grande bispo, um grande santo venerado aqui em Minas, né? Naquele tempo, a diocese de Mariana era praticamente todo o estado de Minas, menos uma parte do sul que pertencia a São Paulo e uma parte do norte que pertencia lá ao Pernambuco. Mas era praticamente o estado de Minas. E aqui, e também em outras partes do Brasil, claro, uma situação um pouco curiosa. Muitos padres diocesanos tinham família, mulher e filhos. Na minha terra natal mesmo, um padre muito famoso, Vigário Antunes, ele tinha mulher e filhos. A rua principal da cidade tem o nome dele. Isso era muito comum? Era praticamente comum. Por quê? Ao ponto de ser natural ou não? Natural até certo ponto, né? Porque havia também aqueles que observavam o celibato. Penso que até que era em menor número, mas havia. Em São Paulo, por exemplo, tinha o Padre Feijó, que era de uma associação chamada Patrocínio. Esses padres do Patrocínio eram celibatários, inclusive ele. Mas no Brasil, assim, os padres de paróquia, sobretudo do interior, quase que natural o padre ter mulher e filhos. Eram geralmente fazendeiros, não viviam muito da paróquia, mas quem os pagava era o governo, porque o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Então, quem dava ordens para a criação de paróquia, essas coisas, era o imperador. O regime do padroado. Do regime do padroado, muito bem. Então, havia uma aspiração, filha do movimento galicanista da Europa, que queriam independência de Roma, havia uma aspiração de, no Brasil, ter um sistema híbrido. Ou seja, a parte doutrinária, quem é a autoridade seria o Papa, o governo ia obedecer o Papa em parte doutrinária. Tá? Parte da teologia, tudo isso é Roma que determinava. A parte administrativa, ou seja, criar paróquia, criar diocese, nomear bispos. Nomear bispo dependia do Papa, mas também escolher bispos. Era o governo, seria o governo. E já havia uma prática disso, porque o governo, como eu falei, eles pagavam os padres, a Côngora era... Tinha ingerência já tinha nas questões de governo da igreja. Exato. Os padres conheciam muito mais o imperador aqui do que propriamente o Papa, né? O povo mesmo, às vezes, nem sabia do nome do Papa. Naquele tempo, aqui do 1930, 1830, 1844, o Papa era Gregório XVI, né? E havia sempre uma reação de Roma contra esse tipo de trabalho. E este movimento que o senhor citou na pesquisa também, era um movimento brasileiro? Não. De querer, o galicanismo era brasileiro. De respeitar o Papa nas questões doutrinárias, sim, mas governamentais, daí aqui no Brasil? Era uma aspiração aqui de uma ala do governo brasileiro, mas com influenciados, vamos dizer, pelo galicanismo da Europa, né? Na Europa aconteceu muitas coisas. Vamos dar um exemplo. A Inglaterra era católica, ligada ao Papa. Depois, com aquelas questões de Henrique VIII, ela se separou. Hoje você tem uma religião na Inglaterra que é católica, praticamente católica. Você vê uma coroação do rei, por exemplo, parece uma missa nossa. Não tem muita diferença, tá? Então, mas lá quem manda na religião é o governo. O Papa não interfere lá. Aqui o governo brasileiro não queria isso. Ele queria que o Papa interferisse em questões doutrinais. Porque lá na Inglaterra, por exemplo, questão doutrinal tem uma coisinha ou outra que é diferente. Não são grandes coisas, mas são diferentes. Aqui no Brasil, o governo respeitaria a parte doutrinal, mas a parte, vamos dizer, administrativa seria do governo. Então, o fato de ter mulher e filhos fazia parte desse movimento que pretendia abolir o celibato, deixar o celibato livre. Então, muitos padres tinham a família que tinha uma convivência quase que natural, né, no lugar onde existia. Claro, porque com alguma reação contrária. Quando vem Dom Viçoso vem então mandado por Gregório XVI, logo depois começou o governo de Pio IX. Então,
aqui começa um movimento contrário para salvar o Brasil desse tipo de religião, assim, que dependesse tanto da política, né? E aí o trabalho do Dom Viçoso foi justamente ir de casa paroquial em casa paroquial para conversar com os padres, para poder mostrar que isso não deveria acontecer e também cuidar da parte social. Ele tem mulher, tem filhos, separa, mas quem é que vai cuidar? Você também vai ter que manter os filhos, manter a mulher sem comunhão conjugal. Então esse trabalho foi muito interessante fazer, tá? Porque eu fiz muitas pesquisas aqui nos arquivos do Brasil e também no arquivo secreto do Vaticano. Eu tinha carteirinha de pesquisador lá. Então, esse foi o endereço do meu trabalho. E o bispo, esse bispo que o senhor estudou, ele conseguiu ajustar a questão do celibato no Brasil? Ele terminou a vida dele no dia 7 de julho de 1875 e deixou a casa arrumada. Mas eu vou dizer, depois dele, algumas coisas ainda aconteceram. Mas ele deixou um herdeiro do seu pontificado, do seu episcopado, muito santo e muito sábio, que foi Dom Silvério Gomes Pimenta, o primeiro bispo negro do Brasil. Inteligência fabulosa e de uma vida de retidão exemplar. Aqui de Minas também? De Minas, natural de Congonhas do Campo, afilhado de crisma de Dom Viçoso. Dom Silvério governou aqui até 1922. A avaliação que o senhor faz hoje na Igreja do Brasil, a questão do estudo da história é valorizada? Poderia ser valorizada com mais força, com mais vigor? Muitas pessoas não compreendem o valor da história. A história é a base, é o alicerce da vida do presente e do futuro. Cícero diz que desconhecer a história é comprometer o futuro. É uma afirmação de Cícero. Então, de fato, a história ela é indispensável. Você não faz um concílio sem história. O concílio é o resultado de uma história. Tivemos o lindo Concílio Vaticano II no século XX, mas ele veio de uma história. No século XIX tivemos o Concílio Vaticano I, que terminou em 1870 por causa da invasão de Roma. Mas ele vem de uma história. Então a história, ela prepara tudo, né? Tudo acontece na história. Então conhecer a história é muito importante para que a gente possa entender o presente e construir o futuro. Muita coisa que a gente vive hoje se explica a partir dos fatos históricos. Os fatos. E depois outra coisa, sabe? Eu sempre digo o seguinte, que a história nos ajuda a ter maturidade, porque você não precisa assustar com nada. Quando você vê que está acontecendo um problema sério aqui, já aconteceu pior lá atrás, e a igreja superou, está viva aí. É verdade. Não é? Dom Gil Antônio Moreira, mestre em História, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira, nos recebe aqui nessa catedral linda, maravilhosa de Juiz de Fora. Vamos para o intervalo, já a gente volta. Liz Igrejinha, eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento. De volta ao programa Bispos do Brasil, TV Evangelizar, na Catedral de Santo Antônio, em Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira. Quem nos recebe é Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo metropolitano. No primeiro bloco falamos do senhor, da sua pesquisa histórica, né? Agora vamos falar um pouquinho mais da diocese. A catedral está linda, restaurada recentemente. Há quanto tempo foi restaurada? Ela foi restaurada, nós inauguramos em 1900, desculpe, você está falando de história, fica falando do passado. Em 2020, né? Interessante que o termo da reforma foi dia 19 de março de 2020, quando nós
acertamos com os empregados artistas que estavam aqui. A pandemia entrou e fechou a igreja, né? Não podia nem mostrar. Mas estava pronta. Mas estava prontinha, graças a Deus. Que bom. E tivesse inacabada, ia ficar difícil depois, durante a pandemia. Deus nos deu, através das mãos de São José, essa graça, né? Ficou linda. Na verdade, essa catedral é uma adaptação. Era a matriz do lugar. Quando foi criada a diocese em 1924, a diocese foi criada no dia 1º de fevereiro de 1924. O primeiro bispo só veio um ano depois, que é Dom Justino José de Santana, veio da Bahia. Então chegou aqui, não havia catedral, havia a matriz. A matriz era essa aqui, a matriz de Santo Antônio. Santo Antônio, aquela imagem original, do século XVIII, né? Então o povo tinha uma verdadeira veneração por Santo Antônio e não queria que fizesse a catedral em outro lugar. Houve um projeto de fazer uma catedral aqui no Lago Riachuelo, chamado, no meio dessa avenida principal, que é Rio Branco, e um projeto bonito, gótico ali, mas o povo não apoiou e nem os padres também, em geral, não apoiaram. Apoiaram uma reestruturação da matriz antiga. A matriz também não é muito antiga, não. Ela foi inaugurada em 1878, porque Juiz de Fora não é uma cidade antiga, igual aquelas tradicionais de Minas, Mariana, Ouro Preto. Ela não é. Até o meados do século XIX, 1820, por aí, aqui era uma roça, era um lugarejo. Depois, aí veio um projeto do Império de Dom Pedro II, de fazer uma estrada que ligasse a corte à região das Minas. Então, essa estrada era a estrada chamada União Indústria, meados do século XIX, deu um boom de desenvolvimento nessa região, né? Vieram, inclusive, muitos alemães para trabalhar aqui. Então, essa cidade cresceu imensamente. Então, a igreja era uma igrejinha acanhada lá, pequena, guardava a imagem. Aí foi preciso desmanchar essa igreja e fazer uma outra. Ela foi inaugurada em 1878. Em 1924 é criada a diocese, então se contratou um engenheiro para poder fazer a ampliação. Então, esses arcos, esses corredores laterais, o transeto ali, hoje ela é em formato de cruz latina, né? Isso tudo já é adaptação da diocese, né? Bom, aí em 1950 ela é inaugurada, ela passa a ter então uso público na sua totalidade, as reformas da matriz. 1850. Depois fizeram a pintura. Quando eu cheguei aqui, no ano de 2009, eu encontrei esta catedral com as pinturas do teto preservadas, necessitando de restauro. E a parte de baixo, das cimalhas para baixo, tudo pintado de tinta gelo, em estado já precário, precisando de restauro. Então, o que é que eu fiz? Eu, além de ser formado em História, eu tenho alguma formação em arte sacra. E trabalhei em São Paulo com Comissão de Bens Culturais da Arquidiocese muitos anos. Aqui também em Minas, o regional pediu para acompanhar isso. Eu tenho alguma vivência, um gosto por arte sacra. Então eu mandei fazer uma prospecção nesse lado aqui para ver se havia alguma coisa debaixo daquela tinta branca, porque achei impossível que a abóbada fosse pintada com tanta exuberância e as paredes fossem brancas. Encontramos essa pintura, né, por baixo do branco. Quando olhamos de cá, não havia pintura nenhuma. Significa que eles começaram a decorar e pararam. A causa eu não sei qual é. Talvez por falta de dinheiro. Tinha um pintor aqui, depois foi contratado. Então, aí nós o que fizemos? Terminamos essa parte e espelhamos essa parte para o lado de cá. Na verdade, nós completamos a igreja. Nós colocamos a igreja segundo o seu projeto original, que, aliás, era um projeto muito bonito, como a gente pode ver agora. O que não era do projeto inicial, que foi iniciativa nossa, foi acrescentar essas frases, que tem aqui, imitando um pouco a Basílica de São Pedro em Roma, que tem frases em latim, colocamos em português. Frases indicativas que ajudam a pessoa a refletir. Nós, diferentes de outras correntes religiosas, católicos, a igreja para nós não é um salão apenas. Ela é uma catequese. Quem entra na igreja tem que se sentir
enlevado para rezar. Ele tem que se sentir instruído pela palavra impressa nas paredes de alguma forma. Então, a igreja tem essa tradição já de milenar de fazer prédios belos. Há pouco tempo o Papa Francisco falava da via pulchritudinis, a via da beleza. Isso a igreja sempre preservou, né? São Francisco de Assis, que era o pai da pobreza, mas ele dizia, para as coisas, para Deus o melhor, o mais belo, tanto nas igrejas quanto nas alfaias. Então, é uma tradição bonita da igreja, então, é enfeitar, né, para Deus. Então, essa igreja decorada, ela foi pensada e, como foi paralisado, nós concluímos esse projeto, agora com essa reforma terminada em 2020. Parabéns. O sentimento que eu tive aqui, ao entrar nessa catedral, foi de muita espiritualidade. Está explicado, porque o bispo liderou o processo e tem formação em artes sacras. Dom Gil, e coube ao senhor liderar também as comemorações do centenário, então, da Diocese. Sim. Agora, nesse ano de 2024, nós completamos 100 anos, né, da Diocese, da fundação da Diocese, que foi criada pelo Papa Pio XI, já falei, dia 1º de fevereiro de 1924. Então, programamos uma grande festa comemorativa. A festa foi pensada em 3 anos. O ano de São José, que é 2021, o ano de Santo Antônio, que foi 2022, e o ano de Nossa Senhora, que foi o ano de 2023. E em 2024, estamos celebrando o ano eucarístico. A Eucaristia coroa tudo. Diz o concílio que tudo parte da Eucaristia e tudo é conduzido pela Eucaristia na igreja, né? Tudo emana da Eucaristia e tudo conduz para a Eucaristia. Então, esse ano, o ano jubilar, o ano centenário, é o ano da Eucaristia. Todas as paróquias estão aí envoltas, né, com o sentimento belo da Eucaristia. Qual foi a primeira diocese que o senhor trabalhou como bispo? Foi São Paulo. Eu fui subsecretário da CNBB durante 2 anos e de lá eu fui eleito bispo auxiliar de São Paulo. Fiquei primeiro como vigário-geral, segundo como bispo da região Ipiranga, em São Paulo. Eu fiquei 5 anos em São Paulo. Depois eu fui bispo de Jundiaí, mais 5 anos. Uma diocese maravilhosa, trago no coração a diocese de Jundiaí. Padres muito bons, povo muito bom. E de lá, o Papa Bento XVI quis me trazer para arcebispo aqui de Juiz de Fora, e eu vim aqui e fui comunicado no dia 13 de janeiro de 2009. A matéria foi publicada no dia 28 de São Tomás de Aquino, e eu tomei posse no dia 28 de março de 2009 como arcebispo daqui. Muitos bispos, além das suas dioceses, têm compromissos também regionais, né, nos seus estados ou até mesmo nacionais, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje o senhor acompanha o Terço dos Homens no país. Hoje eu estou, já há 12 anos que eu estou com essa função, que a CNBB me pediu para ser o referencial da CNBB junto ao Terço dos Homens. E nós temos hoje um crescimento fabuloso do movimento Terço dos Homens. É impressionante o crescimento. Eu mesmo não podia imaginar, e não depende de mim não, nada do mérito meu. É que as coisas crescem, a gente acompanha, orienta e tal, mas o movimento do Terço dos Homens nasce da base, tá? E é um movimento, ao mesmo tempo, de grande profundidade e simples, porque o terço é simples. O terço é uma oração que não me entendeu, uma riqueza da igreja, porque ele serve aos papas, aos intelectuais, aos teólogos e ao povo simples. O terço é a meditação do rosto de Cristo, né, com os olhos de Maria. Muitos homens voltando para a igreja por causa deste movimento. Muitos homens voltando, inclusive gente que passou para outra religião que está voltando por causa do terço, um grupo de Terço dos Homens. Sobre a diocese, outro fato que me chamou a atenção é que enquanto o mundo, a partir do Papa Francisco, vive agora o sínodo sobre sinodalidade, o senhor já promoveu aqui na diocese 2 sínodos. Sim. O que não é comum também isso. A gente brinca que a gente precedeu o Papa Francisco, sabe? Porque quando nós fizemos o primeiro sínodo aqui, ninguém falava em sínodo propriamente. Algumas dioceses tinham tido a experiência. E havia o costume de fazer assembleias diocesanas.
mas isso já estava andando um pouco desgastado. Quando eu estava na Assembleia, eu via desgastado, parecia que tudo tinha que ser no voto. Votava, nem sempre a votação vai para um lugar melhor. A proposta sinodal é diferente, né? A proposta sinodal é diferente porque ela trabalha com mais tempo. Ela consulta todas as bases, todas as forças vivas. Eu digo que uma Assembleia a gente faz, um sínodo a gente celebra. Entendeu? São dois conceitos diferentes. Então a gente celebra com pequenas comunidades, com, por exemplo, organizações religiosas, novas comunidades, pastorais em geral, paróquias, tudo que existe dentro da diocese é, então, envolto num grande sistema sinodal. Com esse objetivo, caminhar juntos. A palavra sínodo significa caminhar juntos. O centro vamos dizer, da inspiração sinodal, no meu entender, é o capítulo 17 de São João, versículo 21. Que todos sejam um, ó Pai, como eu e tu somos uma coisa só. Para fechar este momento nosso aqui, gostaria de saber, santo de devoção, quem que o senhor devota? Eu vou dizer, não tenho assim uma escolha especial, não. Nossa Senhora está em primeiro lugar. O terço que eu rezo com o povo do Movimento do Terço do Brasil está no meu bolso desde criança, né? Minha família era muito devota a Nossa Senhora, de maneira que eu tenho muita confiança em Nossa Senhora. Peço muita coisa a ela, eu sinto muitas vezes a mão dela sobre meu ombro, sobretudo nos momentos difíceis, né? Santo Antônio, eu tenho o nome de Antônio, Gil Antônio, então devo um carinho muito especial ao Santo Antônio, porque ele também é muito carinhoso para comigo. E outros santos que a gente vai pedindo aqui e ali, né, conforme a necessidade, né, a especialidade do santo. E a experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, Jesus não é devoção, Jesus é tudo. Jesus é o sentido da nossa vida, né? Mesmo as devoções que possamos ter, elas só têm sentido se elas conduzem a Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é tudo, né? E por isso o amor a Cristo ele está no coração da gente 24 horas por dia. Tudo que se faz para Cristo, não para mim, nem mesmo para a igreja. Se faz para a igreja, é para Cristo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E a sua mensagem agora ao povo da Diocese de Juiz de Fora. Querido povo da minha amada diocese, ou arquidiocese de Juiz de Fora. Aqui foi diocese até 1962, 62 para cá é arquidiocese. Querido povo da minha arquidiocese, eu já estou chegando ao final da minha caminhada aqui. Já estou aqui há 15 anos. E daqui a 1 ano e meio já estou entregando a Nosso Senhor esse trabalho e ao Papa. Eu quero louvar o apoio, a presença de todo o povo desta arquidiocese, nesse trabalho que a gente humildemente vem fazendo. Quero louvar o clero. Nosso clero é muito bom. Claro que tem um ou outro que dá trabalho, mas isso são as cruzes que Nosso Senhor possibilita a gente. E por isso eu quero agradecer ao Nosso Senhor esse tempo que estou passando aqui e quase concluindo. E dizer a cada um, coloque Cristo em primeiro lugar da sua vida. Quem coloca Cristo em primeiro lugar da sua vida não erra. Não erra. Coloque Cristo em primeiro lugar da sua vida. Fale só o que precisa ser falado. Não fale o que não precisa ser falado. Participe da missa todos os domingos, viva intensamente os sacramentos, porque são 7 passos que nos levam para o céu. A sua bênção. O Senhor esteja convosco, por intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, por intercessão de Nossa Senhora, nossa Rainha, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. TV Evangelizar, programa Bispos do Brasil, nós agradecemos muito toda a Arquidiocese de Juiz de Fora, na pessoa do Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, nesta linda catedral que ele nos recebeu, Catedral de Santo Antônio. Muito obrigado. Você pode rever essa e outras entrevistas com os nossos pastores no canal da TV Evangelizar no YouTube. Até a próxima.
Apoio Cultural Eclesial Festa. Liz Igrejinha, eu tenho uma solução incrível para o seu evento. O Eclesial Festa é a ferramenta perfeita para a gestão da sua festa, do seu evento na sua paróquia ou na sua comunidade. Dos pequenos aos grandes eventos, ele atende todas as suas necessidades de gestão. E tudo isso de forma rápida, simples e eficiente, aceitando todas as formas de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro. O Eclesial Festa é a bênção para o seu evento.